passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fores bem recebidos, comei o que vos servirem. Curai os doentes que nela houver, e disseram o povo: o reino de Deus está próximo de vós. Mas quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebidos, saindo pelas ruas, dizei: até as poeiras de vossa cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo que naquele dia Sodoma será tratada com menos rigor do que essa cidade. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Você já deve ter ouvido falar que a palavra de Deus, a revelação de Deus, é como uma espada ou uma faca de dois gumes. Corta dos dois lados, lado direito e lado esquerdo. Uma peixeira, né? Palavra de Deus, uma faca de dois gumes, que penetra profundo do coração, da mente, a profundidade de todo o ser humano. A palavra de Deus, como faca de dois gumes, ela tanto serve para salvar quanto para condenar. Ela tanto serve para libertar como para julgar. Por quê? Porque a palavra de Deus, quando é acolhida, amada, aceita, você compara com a situação da vida que você leva, sua família leva, a nossa nação, a nossa cidade leva, você vai começar a identificar onde está a vontade de Deus sendo realizada ali ou se não está. Muita gente vai chorar. Muita gente escuta a palavra de Deus, acaba entendendo que sua vida está uma porcaria, não presta, que tudo que está fazendo está contra Deus, e aí lamenta, chora e tal. A experiência das leituras de hoje fala assim: em vez de vocês ficarem chorando, olhem o que Deus quer provocar na vida de vocês. Quer lembrar que vocês são pecadores, mas que Ele está oferecendo a salvação, e por isso devem se alegrar. Só se alegrarão se a palavra de Deus que está sendo transmitida para salvar dá clareza para você da seriedade do pecado, mas dá clareza também do que Deus está fazendo e realizando para que a sua vida seja salva. Então o povo começa a se unir mais como um povo só, a ouvir mais a palavra de Deus como um povo só, a procurar entender melhor a palavra de Deus como um povo, não só como indivíduos, pessoas. Começa a entender Deus como Deus do povo, Deus da nação, Deus da família. Não é o meu, mas é o nosso Deus. É o Deus da nossa vida cristã. Então, nós começamos a perceber, através daí, que o Senhor vem em socorro de todos nós
para trazer alegria e salvação. E é isso que eu desejo. Alegria e salvação. Não quer que nós venhamos à igreja para ouvir a palavra, mesmo quando somos acusados por ela, para que possamos depois apenas ficar lembrando os erros dos pecados. Mas dizer, Deus está me dando uma nova oportunidade de vida. Quando está chovendo, bem mais para frente, pelo corredor, para que vocês não fiquem molhados aí atrás, né? Não se molhem. Pode entrar pelo corredor, pelo lateral. Fica se preocupado que eu vou falar só 2 horas. Só. Santa Teresinha quer ter a palavra de Deus assim. A palavra de Deus, o meu Deus, é a palavra do meu amado, do meu amor, que é para comigo misericordioso. É redentor. A quem eu quero dedicar todo o meu amor e não quero jamais ofender com minha infidelidade, com o meu pecado. E aí está a importância de você ter carinho, atenção, gosto pela palavra de Deus, pela revelação de Deus. A palavra de Deus, a revelação de Deus, é esta missão que a igreja tem: levar Jesus como palavra redentora e salvadora de Deus para todas as pessoas. Mas é uma palavra, como fala o Evangelho de hoje, bastante dura em certos momentos. E aonde está a graça e a dificuldade dessa palavra? Quando ele usa a expressão assim, pregue, qual que é a pregação? O reino de Deus está próximo de vocês. Se acolherem, salvação. Se não acolherem, sacudam até a poeira dos pés, vai servir contra ela. Até Sodoma, Gomorra, vão ser melhor tratados por Deus do que uma nação que recebe a pregação do Evangelho de Jesus e não a apoia, através dos seus missionários. Nós, o Evangelho, então vai falar ali, ó. Se vocês não acolherem, mas no entanto fiquem sabendo, o reino de Deus está próximo de vocês. Se acolherem, vamos então, o reino de Deus está próximo de nós, o que vamos fazer para que esse reino de Deus próximo seja nosso, aconteça no nosso meio? Se houver rejeição, pode rejeitar, mas fica sabendo, o reino de Deus está próximo. Se não quer compreender, não quer aceitar, tudo bem, você tem a liberdade de fazer o que você quiser. Mas, até a poeira dos pés daquele que Deus enviou, vai servir como testemunha contra você, que não houve verdadeira conversão de vida. Santa Teresinha foi uma mulher, dessas mulheres corajosas, uma mulher de renúncias. Ela sabia muito bem que ela não tinha saúde suficiente para ser uma grande missionária em terras muito difíceis e distantes. Optou então pelo Carmelo. Mas ela recebia tanta carta, tanto pedido de oração, como hoje até o Carmelo tem essa função. Eu tenho 2 madrinhas no Carmelo, que são madrinhas de oração, que rezam por mim desde o meu tempo de seminarista. Rezam não só por mim, mas pelo meu ministério e por vocês, todos os dias do Carmelo. 2. E 2 Carmelos diferentes. Então,
Santa Teresinha era uma mulher muito por dentro. O Papa dizia que é uma das maiores santas dos tempos modernos. Por quê? Porque apesar de viver dentro do Carmelo, era uma mulher profundamente inteligente, sábia, informada, conselheira, aconselhava até os papas na condução da igreja, apesar de tão nova, tão pouco tempo de vida, e de uma sabedoria muito me chama a atenção, por exemplo, uma carmelita, a irmã Lúcia, da aparição de Fátima, quando conversava com o Papa, com os papas. Ela foi conselheira dos papas, dos últimos papas, né? O último que ela foi conselheira foi o Bento XVI, que já faleceu há pouco tempo. Então, o que nós podemos aprender de Santa Teresinha? Nós podemos aprender de Santa Teresinha a oração humilde e confiante em Deus, e a confiança no amor misericordioso de Deus. A oração humilde é a oração onde você escuta mais a Deus e é mais obediente a Ele, mais ouve do que fala, pede menos, porque hoje em dia a pessoa abre a boca, já abre a boca para pedir, porque tudo precisa, tudo necessita, não para um minuto para ouvir Deus. E quando não recebe, então, nossa, vira uma vida infernal. A confiança no amor misericordioso de Deus. Eu amo a Deus e Deus me ama de tal maneira, em sua infinita bondade e misericórdia, que eu não vou me desviar do seu amor, do seu carinho, por pecado algum. Porque eu conheço a palavra do meu Deus e sei que meu Deus é o único Salvador. Fora dele não há vida, não há eternidade. Só existe a salvação. Então, às vezes, precisamos perguntar: por que eu sou devoto de Santa Teresinha? Para alcançar milagre, de ver se a rosa vai ser dessa cor, daquela cor, da outra, para ver se eu vou alcançar aquela graça que eu quero? Bom, pode ser, não tem problema nenhum, não, hein? Mas se eu sou devoto de Santa Teresinha, porque quero ter uma vida espiritual de fidelidade e amor a Deus, de confiança na sua palavra, no seu amor misericordioso, de vida humilde de oração, de pessoa integrada na minha comunidade, nas ações missionárias, e que eu coloco a minha vida a serviço dos irmãos, para que todos sejam salvos em Cristo Jesus, eu vou estar sendo um grande devoto de Santa Teresinha. Peça nesse momento que você seja um verdadeiro devoto de Santa Teresinha, uma pessoa de humilde oração e de inteira confiança no amor misericordioso de Deus. Nunca duvide de Deus em nada, nem em situação de doença, de dificuldade, de sofrimento familiar, pessoal, financeira, seja o que for. Nunca duvide do amor generoso de Deus em nada. Você é capaz disso? Sem inteira adesão à fé, um amor profundo a seu Deus e um reconhecimento do amor de Deus por você, impossível você acreditar nisso. Então, dizer, dobrar-se diante de Deus, do seu altar, de sua palavra, de sua Eucaristia, como Santa Teresinha tantas vezes se dobrou diante de Deus em horas e horas infinitas de oração,
às vezes apenas pode dizer uma simples palavras, né? Algumas simples palavras, como meu amado, meu amor, meu Deus, a ponto de chegar como conclusão ela sabendo que ela quer contribuir com a igreja ainda neste mundo até a segunda vinda de Jesus, ela pediu uma graça a Deus, que na igreja eu seja até o fim, até a segunda vinda de Cristo, o amor, que eu seja na igreja o amor. Isso já ajudou tanto tempo. Já pensou? Em vez de você ser na igreja, na família, onde não é gay, que tudo sabe, que todo mundo tem que se curvar, você se torna o amor, o servidor, aquele que fala bem. Falar bem não é falar fluentemente, não, falar bem de si mesmo, bem dos outros, que não leva o mal para ninguém. Quanta coisa boa você pode fazer, não? Aquela pessoa que tem a língua no lugar certo, que ninguém consegue tropeçar nela, por exemplo. Bom, né? Santa Teresinha tem esse gesto humilde, até na roupa, o avental, que é o avental da servidora. O escapulário de Nossa Senhora do Carmo significa o avental, o hábito do servidor. Ela tem como modelo de vida cristã a obediência amorosa a Jesus, mas uma grande devoção a dois santos importantíssimos da igreja. Sabe quais são? Entre outros, quem que é, sabe? Nossa Senhora do Monte Carmelo, Nossa Senhora do Carmo e São José. Seja você também grande devoto, amoroso de Deus, servidor de Deus, confiantes de oração, humilde sempre, de confiança inabalável no amor misericordioso de Deus e profundo amigo de Santa Teresa. Quero aprender com ela, na prática dela, na maneira de viver dela, o amor na minha vida, na minha casa, na minha família, na minha comunidade, no meu trabalho, onde eu estiver, eu quero ser o amor. Olha então para essa roda que está aí, que vai ser abençoada. Ela não é um feitiço, ela não é uma magia, ela é um sinal do amor generoso de Deus para com você. Colocamos-nos de pé, vamos levar a Deus a nossa humilde oração, com intenso amor.